O senhor milionário estava prestes a assinar um contrato de 70 milhões de reais para comprar um relógio raríssimo. A joalheria de luxo estava fechada só para ele. Gerente sorrindo, consultores confiantes, caneta na mão. Até que, do nada, um garoto pobre, sujo e descalço entra correndo e grita: "Esse relógio é falso!" O gerente tenta expulsar o menino na mesma hora. Os consultores dizem que ele é louco, que não sabe o que está falando, mas o milionário levanta a mão e diz: "Deixa ele falar." E quando aquele garoto começa a explicar, o sorriso some, o clima pesa e o negócio de 70 milhões começa a desmoronar. Porque o que aquele menino revela não só desmascara uma enganação milionária, como salva a vida daquele homem. Antes da história, inscreva-se no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Fica até o final que eu vou te contar essa história do início. Era uma terça-feira de sol em São Paulo, nos jardins daquele bairro, onde até o ar parece mais caro. Uma joalheria de altíssimo padrão, daquelas que você passa na frente e nem ousa entrar, estava completamente fechada. Não para reforma, não para inventário, fechada para um cliente só. Esse cliente era Horácio Brandão, 72 anos, viúvo, bilionário do setor de tecnologia, filantropo respeitado e, detalhe importante, colecionador obsessivo de antiguidades. O cara tinha em casa relógios que pertenceram a imperadores, canetas que assinaram tratados históricos, moedas de civilizações extintas. Ele não colecionava por ostentação, colecionava por paixão, por memória, por respeito ao tempo. E naquele dia, Horácio estava prestes a comprar a peça mais cara da vida dele. Um relógio do século XIX. Não qualquer relógio. Segundo a joalheria, era o relógio. Aquele que teria sido presenteado ao imperador Dom Pedro II por um mestre relojoeiro suíço. Ouro maciço, pedras preciosas, incrustados, mecanismo de precisão absurda. Uma obra-prima, 70 milhões de reais. A loja estava preparada como se fosse um teatro. Luzes especiais iluminavam o relógio que descansava sobre um pedestal de veludo. Do lado, um contrato grosso, todo em papel timbrado. E uma caneta de ouro com detalhes em diamante, porque até para assinar papel tem que ter estilo, né? O gerente da loja, Guilherme, era daqueles caras de terno engomado, cabelo preso com gel, sorriso de propaganda de pasta de dente. Ao lado dele, 2 consultores igualmente impecáveis e um tal de Dr. Carranza, um especialista argentino que supostamente autenticou a peça. Horácio estava quase assinando. Quase. Até que a porta da joalheria se abriu e entrou um menino. Léo tinha 13 anos. Cabelo desgrenhado, camiseta 3 números maior que ele, bermuda rasgada, pés descalços e sujos de poeira. Ele não tinha cara de quem frequentava os jardins, tinha cara de quem sobrevivia nas ruas de São Paulo. E ele entrou naquela joalheria de luxo como se tivesse todo o direito do mundo. O gerente Guilherme quase teve um treco. E um consultor falou: "Ei, garoto, sai daqui agora! Isso aqui não é abrigo, não!" Ele avançou, tentando colocar Léo de volta para a rua. Mas Léo não se mexeu. Ele olhou para o relógio, depois olhou para o contrato, depois olhou direto nos olhos de Horácio Brandão e falou, com aquela voz fininha de menino, mas firme como pedra: "Esse relógio é falso." Silêncio, o tipo de silêncio que dói no ouvido. Guilherme ficou vermelho. Os consultores trocaram olhares nervosos. O Dr. Carranza engoliu seco e Horácio inclinou a cabeça curioso. "Deixa ele falar", disse o bilionário, com aquela calma de quem já viu muita coisa na vida. Guilherme tentou protestar. "Senhor Brandão, com todo respeito, esse moleque é maluco. Ele não sabe de nada. Vamos chamar a segurança." Eu disse: "Deixa ele falar." Léo respirou fundo. As mãos dele tremiam.
Ele sabia onde estava, sabia o tamanho daquilo tudo. Mas ele também sabia de outra coisa. Ele tinha ouvido uma conversa. Minutos antes, do lado de fora, encostado na vitrine fechada, Léo escutou Guilherme e os consultores rindo baixinho. Hoje, a gente fatura fácil. Esse vovô nem vai notar que o relógio é falso. Léo conhecia relógios. Conhecia demais. Porque o pai dele, Ademir, tinha sido relojoeiro a vida inteira, até adoecer e perder tudo. Agora vivia na rua com a esposa Fátima, Léo e o irmãozinho Joãozinho, de 7 anos. Vendiam bala no sinal. Dormiam debaixo de viaduto, mas Ademir nunca parou de ensinar os filhos sobre o ofício dele. E Léo era bom, bom de verdade. Ele apontou para o relógio. Senhor, o senhor vê aquela gravação ali no mostrador? Aquela marca pequenininha? Horácio pegou uma lupa que estava na mesa e olhou. Vejo. Pois é, essa marca está errada. Relógios originais daquela época usavam um tipo de microgravação diferente. Isso aí é cópia. Boa, mas cópia. Guilherme explodiu. Isso é absurdo. Dr. Carranza autenticou pessoalmente essa peça. Léo virou para o especialista. Então, ele é mentiroso ou incompetente. Porque qualquer relojoeiro de verdade vê que isso aí foi feito nos últimos 5 anos. O ouro tá bom? A lapidação tá bonita, mas a alma não bate. Alma? Horácio franziu a testa. É, senhor. Relógio falso não tem batida certa. Parece que tem, mas não tem. É tipo quando alguém ri, mas o olho não ri junto. Dá para sentir. Horácio ficou em silêncio. Depois, pegou o contrato, folheou. Parou numa página. E isso aqui, menino? O que você acha disso aqui? Léo leu e arregalou os olhos. Senhor, isso aqui é uma cilada. A cláusula estava escondida no meio do contrato, escrita de um jeito complicado, mas o significado era simples e sujo. Ao aceitar a autenticidade da peça, o comprador reconhece renunciar a qualquer contestação futura quanto à origem, valor ou estado da mercadoria adquirida. Traduzindo, se Horácio assinasse aquilo, mesmo que descobrisse depois que o relógio era falso, ele não poderia processar a loja. Era o plano perfeito. Vender a peça falsa, embolsar 70 milhões e ainda assim estar protegido por contrato. Horácio não é bilionário à toa. Ele pegou o celular e ligou para o advogado dele, o Dr. Vicente Peixoto, um dos mais renomados do país. Se você está gostando da história, se inscreve no canal. E se prepara para esse final emocionante. 20 minutos depois, Vicente chegou de táxi, porque em São Paulo até bilionário pega trânsito. Leu o contrato, olhou para o relógio, olhou para Léo, olhou para Horácio. Esse menino acabou de te salvar de um baita prejuízo, Horácio. Guilherme tentou uma última cartada. Isso é um mal-entendido. Podemos renegociar os termos. Podemos nada. Cortou o Horácio, rasgando o contrato ao meio. Você ia me roubar 70 milhões, na minha cara, com sorriso e caneta de diamante. Ele ligou para a polícia. Guilherme, os 2 consultores e o Dr. Carranza foram presos ali mesmo, na frente de todo mundo. Estelionato, falsificação de documento. O circo pegou fogo. E Léo ficou parado no canto, tremendo, achando que também ia ser levado. Mas Horácio se aproximou. Colocou a mão no ombro do menino. Como é seu nome? Léo, senhor. Léo Souza. Léo, você acabou de me salvar. Por quê? Você não me conhece. Não ganha nada com isso. Léo deu de ombros. Meu pai sempre disse que mentira tem perna curta, mas a verdade anda de pé. E, sei lá, não era certo. Horácio sorriu. Aquele sorrisinho de quem acabou de encontrar algo raro. Me conta a sua história, Léo. E Léo contou. Quando Horácio soube da situação, o pai doente, a mãe vendendo bala, o irmãozinho de 7 anos dormindo na rua, a paixão de Léo por relógios, ele tomou uma decisão na hora. Vocês não vão dormir na rua nunca mais. Léo achou que era brincadeira. Não era. Horácio comprou uma casa no interior de São Paulo. Nada extravagante, mas digna. 3 quartos, quintal, portão. Pagou o tratamento médico completo do Ademir num hospital particular. E o homem,
que estava desenganado, começou a melhorar. Deu emprego para Ademir e para Fátima como restauradores de peças antigas no acervo pessoal dele. Porque Horácio tinha centenas de relógios, canetas, objetos históricos que precisavam de manutenção. E quem melhor que um relojoeiro de verdade? Joãozinho foi matriculado numa escola boa. Começou a ler, a brincar, a ser criança de novo. E Léo ganhou uma bolsa de estudos completa. Escola particular, tutores, curso técnico em relojoaria, tudo pago. Horácio disse: "Você tem talento, menino, talento de verdade. E talento desperdiçado é crime contra a humanidade." Léo chorou. Chorou muito. Pela primeira vez em anos, chorou de alívio. A vida virou. Anos se passaram. E no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, um congresso internacional de relojoaria, com especialistas do mundo inteiro. Luzes, câmeras, plateia chique. E no palco de terno elegante, cabelo arrumado, postura ereta, está Léo Souza, curador júnior do acervo de Horácio Brandão, palestrante convidado. Ele segura nas mãos o mesmo relógio falso que quase enganou um bilionário. Agora, o relógio faz parte de uma exposição sobre grandes fraudes desmascaradas na história da relojoaria. Léo olha para a plateia e diz, com aquela voz que agora é firme, segura, mas ainda carrega humildade: "Esse relógio aqui é uma obra-prima de mentira, mas é. Copiaram o ouro certinho, copiaram os rubis, copiaram até a gravação. Mas sabe o que esqueceram? Silêncio na plateia. Esqueceram da alma. Relógio falso não tem batida de verdade. Parece que tem, mas não tem. E a verdade, por menor que seja, sempre faz barulho." A plateia explode em aplausos. Lá no fundo, sentado na primeira fileira, Horácio Brandão bate palmas com lágrimas nos olhos. Ao lado dele, Ademir, recuperado, sorrindo. Fátima, segurando a mão do marido. E Joãozinho, agora já lendo sozinho, sonhando em ser engenheiro. Horácio chama Léo de "meu neto do tempo". E Léo virou símbolo de integridade, de coragem, de que não importa de onde você vem, importa para onde você vai, se você tiver coragem de falar a verdade. A história virou lenda no mundo do luxo, da alta relojoaria, da filantropia. Mas para Léo, a história é simples. Ele era um menino descalço, que teve coragem de gritar quando todo mundo preferia ficar quieto. E isso mudou tudo. Se inscreva aqui no canal se você acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Comenta aqui embaixo de qual cidade você é e até a próxima história.